Olá, estudantes, como vão? Eu sou a professora Naline e é uma satisfação estarmos juntos para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento Embaixadores do Futuro, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba numa grande sala de aula. Hoje conheceremos um local um pouco mais distante de Curitiba, muito mais distante, a Nova Zelândia. Seu sistema político, nós vamos falar, os hábitos dos moradores, um pouco da história do país, e eu vou começar perguntando para vocês: quem é que gosta de bastidores de cinema? Confesso que eu, particularmente, adoro saber curiosidades sobre os filmes, as produções, porque a arte cinematográfica, ela é, sem sombra de dúvidas, uma das mais completas e interessantes. Com ela a gente pode ser transportado para histórias completamente diferentes da nossa e podemos conhecer lugares incríveis, como é o caso da Nova Zelândia. E lá na Nova Zelândia foram gravados vários filmes que eu aposto que vocês já assistiram. Eles nos permitem vislumbrar esse belíssimo lugar, ainda que por meio da tela do cinema ou da TV da nossa casa. Então, para começarmos aqui, vamos viajar, certo? Para Nova Zelândia. E aqui nós vamos começar falando, professora, você disse que era Nova Zelândia, vamos começar fazendo um comparativo. A Nova Zelândia, ela é um pequeno país localizado na Oceania. Então, ela é composta por duas ilhas principais, certo? Além de outras menores, né, ao redor, como vocês podem ver aqui. E apesar de seu tamanho, que não é tão impressionante se comparado à sua vizinha, a Austrália, ela conta conta com a história de um território rico em paisagens, belezas naturais, que já foram cenário de histórias muito famosas nos cinemas. Começando aqui com O Senhor dos Anéis. Então aqui tem uma pequena coleção que é de uma convidada especial, inclusive vai participar um pedacinho aqui com a gente um pouquinho mais adiante, que é do Senhor dos Anéis. Essa trilogia do Senhor dos Anéis teve os seus lançamentos em 2001, 2002 e 2003. Então a gente vai iniciar a nossa lista com essa trilogia do Senhor dos Anéis, que é uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos, tanto nas bilheterias quanto no gosto dos espectadores, baseado nos livros do escritor Tolkien. Não sei se assim se pronuncia, depois a nossa especialista em Senhor dos Anéis vai vir nos contar. Que nos contam essas histórias então épicas da Terra-média. Esses longas, eles retratam um mundo imaginário repleto de criaturas fantásticas. E as locações, os lugares onde foram gravados os filmes, são uma verdadeira atração na Nova Zelândia. Então é um lugar que as pessoas utilizam para visitar e conhecer hoje. Então uma atração turística por lá. Há inclusive um roteiro especialmente dedicado à saga, por onde os visitantes podem conferir de perto os pontos que serviram de cenário para o filme. Lugares como Mata-Mata, o Kaltak, região do parque e o Monte Goruhoi, que eu também não sei se é assim que a gente fala, mas vamos saber mais adiante também. Fazem parte da lista de destinos especiais para quem é um verdadeiro fã do Senhor dos Anéis. É um pouco longe para nós, né, visitarmos, mas nós temos uma réplica do cenário do filme na região metropolitana de Curitiba. E para quem gosta, né, então, dessa trilogia do Senhor dos Anéis, o Hobbit, certamente iria adorar essa experiência de passar aqui, quem sabe, um fim de semana, nesse simpático condado, uma réplica do simpático condado que é o Lar dos Bolseiros. Então esse é um cenário das passagens que passam, né, nos filmes do Senhor dos Anéis, e ele também é um ponto de partida das aventuras de Frodo e Bilbo. Já pensou então poder se hospedar? Mas como assim, professor? A gente vai se hospedar numa réplica, né, do cenário lá na Nova Zelândia? Não se preocupem. Quem estiver muito interessado pode procurar, que tem aqui também na região metropolitana de Curitiba, essa réplica.
Ela fica localizada no município de Campo Magro, então, que fica aqui próximo a Curitiba. É uma casa construída parcialmente abaixo da terra, né? Embaixo da terra. E está pronta para hospedar até 2 pessoas. Tem quarto, cama, banheiro, e essa casa está disponível para locação, né, através de sites que são disponibilizados na internet para estes fins. Outro símbolo bem importante desta saga, desses filmes, é o anel. Então, o anel que era dourado, liso na circunferência externa e com inscrições no alfabeto próprio da língua de versos da língua proibida do Mordor. No lado externo, quando posto no fogo, aparecia escrito um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. Então, esse é o anel, símbolo do filme. E agora eu vou convidar a professora Elizabeth, que é uma super fã dessa saga do Senhor dos Anéis, que vai nos contar um pouquinho sobre um dos livros que ela leu. Olá, professora Olá, Analine, tudo bem? Tudo jóia. Olá, estudantes. Então, professora Analine, fico muito feliz por esse assunto, eu gosto muito, sou uma fã realmente, né, da trilogia. Eu trouxe aqui especialmente esse livro, que ele vai contar um pouquinho do porquê dos personagens. Então, eu sou muito apaixonada pela série, né, pela trilogia, né, pelos livros e pelos filmes. E aí acabei me interessando em descobrir mais, né, a respeito sobre os personagens, então eu acabei adquirindo o livro, e daí ele conta também, assim, o porquê, né, da história do Anel, desde o comecinho, o porquê dos orques, né, porquê que eles são feios, né, porquê que eles têm aquela cara feia. Então, assim, são vários detalhes que a gente acaba tendo, assim, dessa trilogia. Eu sou muito apaixonada, você está contando da Nova Zelândia, é um dos meus sonhos de vida, um dia poder ir visitar na Nova Zelândia, para poder ir no condado, né? E ir lá realmente como turista, né, como apaixonada pela trilogia. Então eu fico muito feliz, né, desse assunto. Dividir com a gente. E dividir com vocês, tá bom? Que legal. Eu fico muito feliz e agradeço. Eu que agradeço a sua participação, Tá bom? muito obrigada. Tchau, estudantes! E eu não perguntei para a professora Elizabeth, mas eu pergunto para vocês, porque para ela, não perguntei ao vivo aqui, né? Perguntar gravando, mas nos bastidores a gente já conversou e ela me contou que ela prefere o livro, como todo mundo, né? Então, quando a gente vai ler um livro que tem o filme também, a maioria das pessoas dizem o livro é muito melhor. Então, fica aí o convite da leitura para vocês dos livros do Senhor dos Anéis, certo? E agora eu vou falar para vocês das Crônicas de Nárnia, que um outro filme, outros filmes que foram lançados e gravados também na Nova Zelândia. Então, eles foram gravados, né, a trilogia das Crônicas de Nárnia foram gravados e lançados nos anos de 2005, 2008 e 2010. Então, são baseados também em famosos livros infantis do escritor irlandês Lewis. As Crônicas de Nárnia, elas contam a história dos irmãos Pevensie, que é o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia. Então, os 4 irmãos, eles descobrem uma passagem secreta dentro de um guarda-roupa. Entre jaquetas, casacos, eles acabam encontrando um mundo novo. Trata-se de Nárnia, uma terra onde animais falam, um leão é a autoridade máxima. Nada mal, hein? E as crianças humanas têm o poder de mudar a história. Então, o clássico faz parte desses livros que viraram filme. As Crônicas de Nárnia, também aqui temos outras imagens. No segundo filme da trilogia, as crianças estão esperando o metrô, quando de repente a estação começa a desmoronar e as crianças são transportadas para esta linda praia aqui. Ela realmente existe. Então, ela fica ao norte da ilha da Nova Zelândia e se chama Cathedral Cove, e fica em Coromandel, na península. A outra imagem é da batalha final entre as forças de Aslan e o exército da Feiticeira Branca. E será que deu para perceber que o meu preferido, a minha trilogia preferida são as Crônicas de Nárnia? Vamos seguir aqui a próxima. Então aqui vocês viram que tinha Senhor dos Anéis, eu falei das Crônicas de Nárnia e aqui eu tenho as garras. Quem é que nunca brincou com as garras, essas famosas garras aqui, hein? Vocês sabem do que se trata? Olha lá, vamos ver se eu consigo passar aqui com as minhas garras aqui então.
Um dos mais famosos filmes gravados na Nova Zelândia é o do Wolverine, que conta a história do jovem James, ou, para os mais íntimos, Wolverine, desde 1845. Então ele fala da sua infância com o seu irmão, a descoberta das suas mutações, né, as suas garras, e como ele conseguiu as suas poderosas garras, que não são comuns, são de adamantium. Várias cenas do filme foram gravadas no país, especialmente, né, principalmente em Queenstown. Algumas foram rodadas em outros lugares, como alguns lagos, um canyon, entre outras paisagens que são incríveis, certo? E aqui agora vamos seguir falando da Nova Zelândia. Falamos de histórias contadas nas telonas, né? Mas qual é a história deste país? Então aqui a gente falou de histórias que foram criadas, né, a partir das paisagens belíssimas da Nova Zelândia. Mas e qual é a história da Nova Zelândia? Então é um país que é formado por um conjunto de ilhas na parte sul do Oceano Pacífico, na Oceania, e os maoris já estavam ali, né? Então o povo indígena já morava ali, já estava ali há séculos quando os europeus chegaram. Então, no século 17, a capital da Nova Zelândia é Wellington. O país tem 4.966.000 habitantes, é uma estimativa de 2019. E sua área é de 268.107 km². A Nova Zelândia fica a aproximadamente 1.600 quilômetros a sudeste da Austrália. Entre os países da Oceania, é o que fica mais ao sul. As duas principais ilhas da Nova Zelândia são a Ilha Norte e a Ilha Sul. Então aqui a divisão das duas. E eu falei para vocês dos maoris, né? Quem são os maoris ou maoris? De acordo com as crenças tradicionais dos maoris, sua chegada às ilhas da Nova Zelândia aconteceram no século XIV. Eles afirmaram ter saído de uma terra mítica chamada Hawaii. Os pesquisadores concordam que os maoris são originários, sim, de outras ilhas da Polinésia, que é uma região no centro-leste do Pacífico, e provavelmente essa Hawaii é uma ilha no Tahiti. Porém, com base em evidências arqueológicas, acredita-se que algumas marcações que foram feitas a partir do solo, acredita-se que os maoris tenham chegado à Nova Zelândia já no século XIII, ou até mesmo antes disso, né? Então aqui temos a imagem, aqui um desenho, uma gravura do primeiro contato com os europeus. Em 1642, o navegador holandês Abel Tasman, né, ele tornou-se o primeiro europeu a avistar a Nova Zelândia. Ele navegou por quase toda a costa oeste, tentou aportar, mas foi expulso por guerreiros maoris. Eles são muito fortes e bravos. O próximo europeu a chegar à Nova Zelândia foi o explorador britânico James Cook, em 1769. Depois disso, o Cook fez mais duas visitas. Ele circundou as duas ilhas, principalmente, e fez mapas delas, mas estabeleceu relações amigáveis, né? Amigáveis com os habitantes nativos, né? Os maoris. Esta é uma gravura, então, que está representando a chegada de Abel Tasman à Nova Zelândia em 1642. Os registros de viagem do Cook, eles inspiram colonizadores e outros exploradores, colonizadores e outros exploradores a mudar-se para as ilhas. Então, os primeiros europeus a ocupá-las eram caçadores de baleias, de focas, e no final do século XVIII, companhias baleeiras da Austrália eram recém-colonizados pelos britânicos, se estabeleceram nas ilhas principais. E os primeiros a chegar foram os missionários religiosos, no início do século XIX. Eles acabaram convertendo a maioria dos maoris ao cristianismo.
E em 1840, os maoris e os britânicos assinaram um tratado, e nesse acordo, lá que era um combinado, né? E nesse acordo, os maoris aceitaram o domínio britânico. Em troca, os britânicos prometeram a proteger os direitos que os maoris tinham sobre as terras e, no entanto, pouco tempo depois, os britânicos passaram a exigir que os maoris vendessem suas terras para eles. Isso estremeceu as relações entre os dois grupos. Houve conflitos na década de 1840 e na maior parte da década de 1860. Por fim, as forças britânicas apoiadas por maoris aliados ao governo derrotaram os maoris que eram contra a venda das terras. Aqui temos imagens aqui do vínculo com os britânicos e podemos seguir adiante falando também da economia, né? Então, a economia hoje. A agropecuária, ela não é mais tão importante, então vocês viram ali, né, o vínculo com os britânicos, então tinha aqui uma mulher tirando leite da vaca, e aqui já imagens aqui de ovelhas. Então a agropecuária já não é mais tão importante para Nova Zelândia quanto ela já foi um dia, mas os produtos desse setor ainda são responsáveis pela maioria das exportações. As principais criações são de ovelhas e gado bovino. A população de ovelhas da Nova Zelândia é cerca de 7 vezes maior que a população humana da região. Maçã, cevada, trigo, milho são os principais, né, produtos cultivados, e a região é uma região vulcânica da Ilha Norte e tem e apesar disso tem um solo fértil. Inclusive, eu vou fazer um parênteses para voltar a falar do Senhor dos Anéis aqui. Quando eu pesquisava esse conteúdo para vocês, aparecem, se vocês pesquisarem lá as cenas dos filmes, das gravações, muitas delas foram gravadas em regiões vulcânicas, lá então que os vulcões não estavam ativos, então podiam ser gravadas lá sem grandes riscos, sem perigo, e já davam todo aquele clima ali da estrutura, né? Então, do cenário para o filme, então, que era um cenário, né, de um filme mais rochoso, mais vulcânico. Então, esse tipo de solo, né, de regiões vulcânicas, é excelente para plantações de vários tipos. Lá também a pesca e a exploração da madeira contribuem para a economia. E produtos que eu falei para vocês que são importados também incluem a carne, a lã, laticínios e papel. Aqui agora vamos seguir adiante falando da população da Nova Zelândia. Antes do início da colonização europeia, no século XIX, estima-se que a população dos maoris, né, os maoris, chegasse a cerca de 200 mil habitantes. Guerras e doenças trazidas pelos europeus vinham reduzindo, né? Então, coisas que a gente já viu aqui também quando a gente fala em histórias do Brasil. Então, essas doenças trazidas pelos europeus reduziram essa população em cerca de 42 mil pessoas no final do século XIX. Mesmo assim, há mais maoris na Nova Zelândia do que os aborígenes na Austrália, né, num comparativo com o país vizinho, né, os indígenas ou então os indígenas dos Estados Unidos. No início do século XXI, cerca de 10% dos neozelandeses, que é assim que fala, né, os nascidos na Nova Zelândia são os neozelandeses, afirmavam ter ancestrais maoris. Então, a grande maioria da população, porém, ela é descendente de europeus, principalmente britânicos. Então, o país também tem pequenos grupos de chineses, indianos e pessoas vindas de outras ilhas do Pacífico. Vamos seguir adiante, então, a população maori. E a cultura na Nova Zelândia é, sobretudo, europeia. Mas as tradições maoris estão sendo resgatadas. Muitas pessoas praticam artesanato tradicional maori, como entalhe em madeira, arte tecelagem. Muitas danças maoris são cada vez mais populares, especialmente entre os jovens. Um dos feriados mais importantes da Nova Zelândia é o Waitangi Day, que é celebrado no dia 6 de fevereiro.
ele comemora a assinatura do tratado, desse combinado que deu a origem ao país. Entre os festivais, um dos mais populares é o do Tematatini, que celebra a cultura maori, especialmente as artes cênicas. Então, ele acontece a cada 2 anos e dura cerca de 3 a 4 dias. E a dança chamada Haka, que é um grande atrativo desse festival, é a que chama mais a atenção. Vamos para a bandeira. Então, como várias outras bandeiras antigas das colônias do Império Britânico, como a australiana, né, a neozelandesa, são baseadas em emblemas também do Reino Unido, né, em especial da Marinha Real. Segundo a Enciclopédia Mundial de Bandeiras, então há até menos de 100 anos, né? Então, variações dessas bandeiras eram vistas em quase toda parte, embora com símbolos locais. Da Birmânia ao mandato britânico da Palestina, então que tinham esse estilo de bandeiras. Mas tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia compartilham outro símbolo em comum, que é o Cruzeiro do Sul, que é a constelação que só pode ser vista do hemisfério sul, assim como na bandeira do Brasil. A diferença está apenas no número e na cor das estrelas. Enquanto a bandeira neozelandesa tem 4 estrelas vermelhas e 5 pontas, as australianas com 6 estrelas brancas e 7 pontas, sendo uma delas maior, que representa a comunidade britânica. Mas no centro da polêmica está quem e quando usou esses desenhos pela primeira vez. E quem é que cometeu um ato falho com toda essa confusão de bandeira? Imagina só, nós, os brasileiros, não é mesmo? Então, será que foi um ato falho? Eu expliquei a diferença das bandeiras, mas será que ficou claro o suficiente? Acho que aqui, no caso das cerimônias da prova de canoagem feminina nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, não ficou claro não. E teve um desfecho embaraçoso. A solenidade prevê que as bandeiras dos países vencedores sejam hasteadas, né, então ao som do hino nacional. Imagina só que importância, né, para o atleta esse momento e para o país, né, na representatividade daquele país. Mas nesta ocasião, os organizadores, né, os brasileiros, né, os organizadores do evento, cometeram uma gafe que suscitou em críticas do outro lado do Pacífico. As atletas que ficaram em 2º e 3º lugar representavam a Nova Zelândia e a Austrália. Então, respectivamente, né? 2 países que compartilham histórias e tradições, além de uma notável semelhança entre as bandeiras. Eu não julgo porque realmente dava para confundir. Na hora, embora faltou atenção, né? Então, na hora do hasteamento, as posições das bandeiras estavam trocadas. A neozelandesa estava no lugar da australiana e vice-versa. Não é a primeira vez que isso acontece, nós brasileiros não fomos os únicos a confundi-los. Foi mal, pessoal, estaremos mais atentos agora em diante, certo? Então, o que elas têm em comum? Ali, então, como falei para vocês, a bandeira, né, do Brasil e a da Nova Zelândia. Então, a bandeira da Nova Zelândia, assim como a do Brasil, contém 4 estrelas que formam o Cruzeiro do Sul. Essa constelação, símbolo da conexão, é compartilhada só, como falei anteriormente, para os países que que estão localizados no hemisfério sul e conseguem ter essa visualização, certo? E agora vamos seguir falando, então, da fauna e da flora que ocupam, né, os espaços da Nova Zelândia. A vegetação do Parque Florestal de Whirinaki é na Nova Zelândia, então aqui é uma imagem dessa vegetação. E esse animalzinho, esse réptil aqui, é o tuatara, né? Então, que é um réptil nativo da Nova Zelândia. Os colonizadores europeus destruíram muitas das florestas perenes nativas lá no século XX. E os neozelandeses começaram a plantar pinheiros, formando novas florestas. Então, temos aqui mais animais da fauna da Nova Zelândia. Então, devido ao seu isolamento, o país desenvolveu uma fauna distinta, né, diferente, dominada por pássaros, alguns dos quais foram extintos após a chegada dos seres humanos, né, e dos mamíferos, né, introduzidos no local por eles. Um kiwi, né, que é esse animalzinho aqui, né, kiwi ou kiwi,
Inclusive, quando ele tá todo encolhidinho, ele parece a fruta kiwi, que foi há muitas pessoas que não sabem o que gerou primeiro, né? Como naquela polêmica, o ovo ou a galinha, essa é uma polêmica. O pássaro ou a fruta que deu o nome a quem, né? Então, o kiwi, né? Então, na floresta da Nova Zelândia, porque quando ele tá bem emboladinho, assim, filhotinho, parece a fruta do kiwi. Então, o pinguim de olho amarelo, que é esse daqui, também é encontrado na Nova Zelândia. E ele é uma espécie ameaçada de extinção, certo? Vamos seguir falando das estações. Então, temos o outono em Wellington, na capital, o Planalto Central no inverno e a Baía de Scoringin no verão. A Nova Zelândia tem um clima ameno e temperado marítimo, com temperaturas médias anuais variando de 10 graus Celsius ao sul até 16 ao norte do país. A máxima e a mínima históricas são de 42 na cidade de Rangiora, em Canterbury. Esses nomes são bem complicados, né? E menos 26 graus em Otago. As condições, elas variavam fortemente, né? Então, e até hoje variam fortemente entre as regiões extremamente úmidas da costa oeste da Ilha Sul para as regiões quase que semiáridas na região do centro de Otago, na bacia Mackenzie, no interior de Canterbury. E as subtropicais em Northland, que é das 7 maiores cidades do país. A cidade, a Christchurch, uma das cidades mais secas, recebendo em média apenas 640 milímetros de chuva por ano. E Auckland é a mais chuvosa, recebendo quase que o dobro desse montante. Auckland, Wellington e Christchurch receberam uma média anual superior a 2.000 horas de luz solar. E aqui nós temos a culinária típica dessa região. Então, o prato maori, lógico que temos que começar falando dele, mais famoso, é o hangi, que consiste em carne, frango e legumes assado no calor da terra e pedras aquecidas. Ir na Nova Zelândia e não comer esse prato esse prato típico maori não foi uma visita completa. Então, até porque o solo é muito quente. Lembram que é uma região de vulcões, certo? Então, eles são através do calor da terra, né, que são aquecidos que esse prato é preparado. E também ir à Nova Zelândia e não comer frutos do mar é praticamente impossível, olha lá. Visto que o país tem esses animais como uma das maiores fontes de proteína de sua alimentação. Entretanto, alguns frutos do mar são encontrados somente nesse destino, como é o caso desse aqui, dos mexilhões de lábios verdes. Então, aqui as extremidades dos mexilhões são esverdeadas. E a Nova Zelândia foi o primeiro país no mundo onde as mulheres tiveram direito a voto. Vocês sabiam? Foi no dia 28 de novembro, então é um dia histórico para todas as mulheres, né, do mundo. Pois nesse dia, no ano de 1893, as mulheres foram às urnas pela primeira vez na história. E foi na Nova Zelândia que elas puderam comparecer às urnas, né, fazer valer o seu direito. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo em que as mulheres obtiveram esse direito de votar no final do século XIX. As feministas da Nova Zelândia tinham uma longa lista de reivindicações, entre elas salários equiparados aos dos homens, prevenção da violência contra a mulher, independência econômica das mulheres e uma reforma geral dos patrimônios, divórcios, saúde e educação. A causa em prol do voto feminino ganhou rápido apoio e se tornou critério único em torno do qual a sociedade quis aderir, embora as outras não fossem menos importantes, eram tão importantes quanto, que são lutas que nós temos e carregamos até hoje. A educação. Então aqui, né, a Universidade de Otago é uma universidade mais antiga da Nova Zelândia. O ensino primário e secundário, ele é obrigatório para crianças entre 6 a 16 anos. Existem 13 anos escolares, né? Então em escolas públicas que são gratuitas, né? A Nova Zelândia tem uma taxa de alfabetização de adultos de 99%, olha que exemplo, uma das mais altas do mundo.
Ao todo, 5 tipos de instituições públicas estão credenciadas e autorizadas a oferecer ensino educacional. Então, as universidades, as faculdades de educação, institutos politécnicos, institutos especializados, para além de estabelecimentos de ensino privado. Então, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos classifica o sistema educacional da Nova Zelândia como um sistema educacional como o 7º melhor do mundo, com alunos com desempenho excepcionalmente bom em leitura, matemática e ciências. Todos esses altos índices nos levam a pensar no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do país, que segue a mesma linha elevada. Então, Noruega em primeiro lugar, né? Os 10 países com o melhor IDH. Então, ele foi criado, né, em 1990, até já trouxe esses dados para vocês em outras das nossas aulas. Então, ele foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é o principal indicador de qualidade de vida da população de um determinado local. Os critérios utilizados para se calcular a média do IDH são o nível de escolaridade, né, fornecido por meio da média de anos de estudos da população adulta e do número esperado de anos de estudo. A renda, então a renda nacional bruta, né, per capita, baseada na paridade do poder de compra de todos os seus habitantes. O nível de saúde, obtido através da expectativa de vida da população, e as médias que variam de 0 a 1. E quanto mais se aproxima de 1, maior o IDH de um país. São considerados, então, IDHs elevadíssimos os que apresentam as 25% melhores médias do ranking mundial, conforme dados divulgados em 2010 pela ONU. 42 das 169 nações pesquisadas possuem médias elevadas, sendo que a maioria está localizada no continente europeu. A África, por sua vez, não possui nenhum desses países na lista do ranking mundial dos maiores IDHs do mundo. Políticas de bem-estar social são desenvolvidas na Nova Zelândia, proporcionando então esses elevados índices, né? A expectativa de vida é uma das mais elevadas do planeta, 80 anos, e acho que eles só pedem para os japoneses, hein? E os países apresentam baixos índices de analfabetismo, né? Como a gente pode ver ali, 99% da população alfabetizada, e a mortalidade infantil, que é de apenas 4 óbitos a cada 1000 nascidos vivos. Vamos seguir adiante aqui, a Embaixada da Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia no Brasil, além da Embaixada em Brasília, a Nova Zelândia conta com 2 representantes adicionais, né, no Brasil. Esses representantes incluem, então, os consulados no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Brasil, então, o Brasil na Nova Zelândia, ele mantém uma embaixada em Wellington, na capital. E a Embaixada da Nova Zelândia em Brasília é a principal missão diplomática neozelandesa no Brasil, está localizada no Lago Sul, em Brasília, e o atual embaixador é o Chris Langley, que assumiu o cargo. Olha lá, visita dele aqui recentemente, o Chris Langley, no Paraná. Então, em julho de 2018 foi quando ele assumiu. Além da embaixada na capital federal brasileira, a Nova Zelândia mantém consulados, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e viajam o Brasil todo. Vamos seguir adiante aqui então. E aqui na imagem, vocês podem ver aqui, o vice-governador da Cipiana, ele recebeu no Palácio Iguaçu um embaixador da Nova Zelândia, então o Chris Langley, para tratar de projetos que falavam da cooperação nas áreas da agricultura, educação e turismo. Na ocasião, Piana também apresentou os projetos estruturantes do Estado na área de infraestrutura, né, que envolve melhorias em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E agora, para a gente fechar aqui, 30 fatos sobre a Nova Zelândia. Vamos lá? Então, aqui. Com mais de 268 mil quilômetros quadrados, a Nova Zelândia é o 75º maior país do mundo. Vamos lá. É o 120º mais populoso, com quase 5 milhões de habitantes. E o país possui 3 línguas oficiais, o inglês, o maori e a língua de sinais. É um dos 3 países do mundo a possuir 2 hinos nacionais. O God Save the Queen, né, Deus salve a rainha, e God Defend New Zealand, que é o time deles. Aqui,
A divisão das ilhas. É dividido em duas ilhas principais, a Ilha Norte e a Ilha Sul. A capital. A capital é Wellington e a cidade mais populosa é Auckland. Vamos lá. A rainha, sim, a rainha da Inglaterra também é a rainha da Nova Zelândia. Então aqui, moedas dignas de coleção. Algumas moedas possuem imagem de Pokémon e também do Star Wars. Acho que a professora Elizabeth, nossa convidada de hoje, iria amar. A mata nativa, 10%, né, cerca de 10 a 30% do país é coberto de floresta nativa. O nome do país foi criado por cartógrafos holandeses. Então, aqui, né? Então, como surgiu esse nome? Por cartógrafos holandeses para homenagear uma província holandesa, né, de Zeeland. Aqui, os maores. Cerca de 14% da população é de maores, os indígenas nativos das ilhas. Os maores chamam o país de Aotearoa, que significa terra da longa nuvem branca. O mascote, que eu contei para vocês, que é um dos símbolos mais importantes da nação, que é o pássaro kiwi ou kiwi. A cidade de Queenstown, aqui, ó, possui cerca de 18 mil habitantes, mas recebe cerca de 2 milhões de turistas. É um dos grandes, e aqui temos também um grande centro turístico, né? Nós temos aqui Moa ou Ema. É um dos grandes pássaros que habitaram o país e que hoje está extinto, o pássaro moa, né? Uma ave gigante, muito, muito maior que um avestruz. Lembra um avestruz, mas não é não. Então aqui temos ele, o moa, né? Então, mas como é que ele foi extinto? No século XVI, quando ele foi extinto, por conta da caçada excessiva dos nativos. A ave chegava a ter 3,5 metros de altura. E a Nova Zelândia também é um dos melhores países para se viver, prezando muito pela igualdade da sua sociedade, como a gente já pôde ver que lutam por isso há muitos séculos atrás. A cidade de Auckland é a 5ª melhor cidade do mundo para se viver, né? Um lugar ideal. Aqui, imagina só encontrar uma vaga para estacionar aqui. Então, aqui é uma imagem de uma baía lá, que por lá, a cada 3 famílias, né, possuem um barco. O lago Blue Lake, que tem as águas mais cristalinas do mundo, foi o último pedaço de terra habitável, olha aqui, ó, esse daqui, é o último pedaço de terra habitável a ser conquistado pelo ser humano. Os maores de origem polinésia, aqui, foram os primeiros moradores a habitarem as ilhas, mas chegaram lá cerca de 900 anos antes, né? O que é muito recente. Aqui, lá então, coloquei para vocês, as mulheres também votam, foi o primeiro país a consolidar o direito ao voto das mulheres, fazendo isso em 1893. A natureza, a natureza do país é tão magnífica que se tornou cenário de muitos filmes, como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, King Kong e também da Princesa Xena, muito, muito tempo atrás. Nas ilhas do país, não existem cobras. A divisão das ilhas, então, a sua capital ao sul, a sua capital fica ao sul, e aqui, a capital é o Wellington, né? E o bungee jump, os esportes radicais, né? O bungee jump foi inventado por lá. O esporte mais comum do país é o rugby, esse aqui. E por falar em rugby, antes das partidas, o time de rugby da Nova Zelândia faz a tradicional dança haka, de origem maori. Ó, uma imagem deles lá, que é uma ideia de que é uma dança tradicional, né, haka, de origem maori, mas que tem como um objetivo amedrontar os adversários. Dá medo mesmo de olhar, né? Aqui, olha lá, bom dia. Por que bom dia? A Nova Zelândia tem a cidade de Gisborne, que é a primeira a ver o sol nascer. Então é onde o sol nasce mais cedo. Isso porque ela está ali, ó, a localização dela está somente a 500 quilômetros da linha internacional de data. Então ela é a primeira a ver a luz do sol. E aqui a nossa atividade é um convite, na verdade. Que tal
providenciar e assistir um desses filmes que nós falamos hoje, ou algum da série do Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, ou mesmo o Wolverine, que trazem tantas imagens lindíssimas sobre cenários lindíssimos reais do país. E depois disso, relatar, anotar escrever um texto contando o que você achou, quais foram as suas impressões sobre os cenários dos filmes, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva. Sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos. Evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura. Ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros. Canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações. Um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas jataí, mandaçaia, guaraico, mirim e manduri, formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola. O Parque Bacaxiri, no bairro do mesmo nome, é um dos mais frequentados de Curitiba, mas ele não existe. É isso mesmo. O conhecido Parque Bacaxiri é, na verdade, Parque General Iberê de Matos. O nome de referência é porque, antes de ser um parque, o local era conhecido como Tanque do Bacaxiri. O parque tem uma ampla área verde, com um lago de 22 mil metros quadrados e muitas opções de lazer para toda a família. Tem parquinho, cancha de areia, pista para caminhar ou correr e equipamentos para se exercitar. Também tem quiosques com churrasqueiras e lanchonete. É lazer e diversão para todos os gostos. Para quem vai a pé ou de bicicleta, o acesso principal é pela rua Paulo Naldoni, onde fica o portal do parque.
Para quem vai de carro, tem estacionamento. E para quem vai de ônibus, as opções são os alimentadores Tingui, São José e Solar, que saem do Terminal do Cabral. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana. Curta o Parque General Iberê de Matos. Curta Curitiba!